ler Atos capítulo 2, versículo 39. Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Grande Senhor, cremos que ainda o Senhor está chamando, como diz o seu profeta, pois são as últimas horas que nós estamos ouvindo o último clamor, porque o seu povo está sendo preparado para sair, enquanto o Senhor continua ainda com os judeus por mais um espaço de tempo. Mas estamos agradecidos pelo que o Senhor está fazendo hoje por nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A promessa está cumprida. Desde o tempo que o povo estava na expectativa do cumprimento da promessa que era descida do Espírito Santo. Agora nós nunca vamos ficar esperando que aquela promessa desça outra vez. É uma promessa já cumprida. O Espírito Santo já desceu, já selou, e em cada tempo ele tem selado os seus filhos para o dia da redenção, conforme Paulo fala aos Efésios. Então, estes filhos estão selados. Tem mais gente para o Espírito Santo selar. Você sabe que a saída da esposa da terra leva Deus a trabalhar com os judeus e selar aqueles 144 mil judeus. É uma promessa. Eu quero falar desta promessa que está cumprida. A promessa que virá para os judeus já não tem nada a ver conosco. Nós temos que ver o que nos cabe, a promessa que é para o nosso tempo. Cada promessa que Deus fez, Ele cumpriu. Ele prometeu um libertador para tirar Israel do Egito e Ele mandou. Mandou da forma mais esquisita, porque o menino estava dentro da casa de Faraó. Mas Deus fez seu trabalho, prometeu e cumpriu,
e tirou o seu povo do Egito. Esta é uma promessa cumprida. Irmão Branham fala na mensagem Shalom, parágrafo 194. Ele prometeu que ele mandaria um libertador, tiraria Israel do Egito. Eles tinham peregrinado 400 anos, ele fez exatamente isso. Mas ele tirou o seu povo, prometeu e cumpriu. É que quando Deus promete uma coisa, as pessoas não entendem a forma de promessa de Deus. Por isso, tem sempre uma inspiração a mais. Se vocês notarem, eu quero passar por isto, o que o irmão Branham tinha vontade de ter um filho como José do Egito. E Deus prometeu para ele. E aquela vontade do irmão Branham foi cumprida. Primeiro teve que vir os críticos, primeiro teve que vir Sara, para depois vir José. Então, quando o irmão Branham estava esperando José, veio Sara. Isto é para as pessoas criticarem. E depois o José entrou em cena. Se com dificuldade para ter um filho. Agora era a promessa, um filho, veio uma menina na frente. Aquilo deveria mostrar que a fé que estava no irmão Branham era suficiente para gerar este José. Eu estava pensando que o desejo do irmão Branham, Deus cumpriu. Se o irmão Branham não tivesse o desejo de ter um filho como José, Deus já tinha. Eu estou falando da Bíblia, irmãos. Estou falando da Bíblia. Vocês nunca pensam numa pessoa em particular. Estou falando da Bíblia. Irmão Branham tinha o desejo. Deus deu a promessa para ele, para cumprir o desejo do irmão Branham. Mas Deus já tinha, na sua palavra, uma promessa que não podia ser vista nos dias do irmão Branham. Se o irmão Branham tivesse visto aquela promessa, ele não teria pedido um José. Eu sei que quem crê no irmão José Branham pode achar que nós estamos contra ele, contra o irmão Branham. Não, vamos ver da forma correta. Se o irmão Branham tivesse visto que o que faria o trabalho, quem faria o trabalho, qual o ministério que faria aquele trabalho, então ele não teria pedido a Deus um José. Porque Deus já tinha preparado na Bíblia um João. Irmão Branham pediu um José. E isto leva as pessoas a se tornarem mais incrédulas na palavra. Porque elas se apoiam numa promessa natural e deixa a promessa espiritual. Irmão Branham tinha esta promessa de Deus de um filho natural. Mas a própria Bíblia já estava mostrando que manifestaria um filho espiritual, que é a esposa, que é o corpo submisso a Apocalipse 10, de 1 a 7. Eles pensam que a submissão está em você escutar as fitas do irmão Branham, ler as literaturas do irmão Branham. Isto é submissão. A pessoa teria que aprender a submissão da Bíblia. Eles captam uma submissão natural e deixa a outra que eles não viram. Irmão Branham não podia ver naquele tempo. Nós sabemos que ele não podia ver. Então Deus já tinha estabelecido na Bíblia que depois do 7º anjo, João comeria o livro. Eu quero que quando eu falar em João, eu quero que você seja este João.
Você, que não adianta um comer se não tem aqueles que come com aquele um. Então você precisa se responsabilizar por isso. Você é este João, que tomou o livrinho e comeu. Assim como o irmão Brana, ele era o 7º anjo. Mas se nós não tomássemos a revelação do 7º anjo, nós também não conheceríamos o que o 7º anjo conheceu. Então, a mesma coisa é a mensagem de João. Fala-se muito hoje em João. Estamos falando o argumento do tempo. É a mensagem do momento. É a promessa para esse dia final. Esteja João aqui ou não, este João da Bíblia tem que aparecer a qualquer hora. Ele terá que vir não fazendo literaturas do irmão Brana. Este não. Este tem que comer o livrinho, as revelações que foram reveladas nos dias do irmão Brana. Não pense que aparecerá alguém para fazer o que o irmão José Brana está fazendo. Nunca vai aparecer. Este é o trabalho dele. Este é o trabalho de trazer uma mensagem, um livro, que tudo isso se torna natural. É um livro que já foi pregado, vai só colocar na sua mão. Agora, não é um homem comendo aquele livrinho. É simplesmente um homem te dando a letra. E a letra mata como a letra da Bíblia mata. A letra da Bíblia mata tanto que temos dualistas, trinitários e temos unicistas. Certo? É a letra da Bíblia. Ele lê a Bíblia, diz: convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ele já faz o dualismo, já encontrou uma base. Ele toma aquilo como sendo a doutrina verdadeira. Você encontra Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Se não tiver revelação de que eu, Jesus, o corpo, o Pai, Espírito, somos um, para formar a pessoa. Você nunca teria a pessoa se não tivesse o eu. Olha para vocês verem. Eu e o Pai somos um. Se você tem o Pai, mas não tem a pessoa que mostra o Pai, não ia adiantar nada. Por isso Jesus teve que vir para revelar o Pai, para fazer conhecido o Pai, porque o Pai é Espírito. Você não vê o Pai no céu, você não vê o Pai na terra, você nunca vai ver o Pai. Se você ficar pensando, quando eu chegar no céu, pelo menos lá eu vou ver o Pai, não vai. Certo? Você não vai ver, porque Deus é Espírito, o Pai é Espírito. Você não vai ver um Espírito, você vai ver a pessoa que recebeu aquele Espírito. Então, o Filho é eu e o Pai, somos um. Eu, corpo, e o Pai. Aí forma-se a pessoa. Você não pode, apenas como o Pai, pensar na pessoa. Porque você chega em Jesus Cristo e vê a pessoa, olha no Espírito Santo, o crente vê a terceira pessoa, quando o Espírito Santo gerou Jesus, que ele chama de segunda. Então, ele não é a terceira, ele é a única pessoa. Só que agora esta pessoa tinha que estar manifestada na carne para você ver. Você não pode ver o Espírito Santo sem ver uma pessoa. E essa pessoa é o Filho. No céu, na terra, em qualquer lugar, você só vai ver o Filho. Você não vai ver mais ninguém. O Pai ao lado dele, não. O Pai está nele. O Pai está nele. Você vai ver
que até lá no novo céu, na nova terra, você vai ver a lâmpada, o cordeiro é a lâmpada, mas o Pai é a energia que está dentro desta lâmpada. Agora você não espera chegar lá no céu, no novo céu, nova terra, e ver uma lâmpada dessa. É a maneira de Deus esclarecer. Por quê? Porque os homens descobriram lâmpada. Eles podem estudar todas estas coisas e ver. Existe algo que vai dentro, existem os filamentos que você não vê, e a lâmpada mostra que tem uma energia lá dentro, que ela está recebendo energia e que está tudo bem conectado. Eu e o Pai. Eu estou conectado com o Pai conectado em mim. Entende? Isso forma a única pessoa da divindade. Você nunca vai ver mais do que um. Bom, isso aí é indiscutível, né? A gente sabe que é real, é a verdade, mas é onde forma dualistas, trinitários. Os trinitários, olhem na Bíblia também, está lá, está escrito Pai, Filho e Espírito Santo. Então são três. Eles nunca unificam aquilo. Quando diz o Pai e o Espírito Santo, é a mesma coisa. Quem é o Pai de Jesus? É o Espírito Santo. Então o Pai e o Espírito Santo é o mesmo. Senão ele teria dois pais, um que chamava Pai e outro que chamava Espírito Santo. Mas é um só. Este Pai é o Espírito Santo. Agora, ele está manifestado num corpo. Isto é o que nós sabemos. A promessa foi cumprida. Tem coisas aqui, como Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Irmão Brana fala sobre isso, quando diz que ele é príncipe da paz. Aí o irmão Brana esclarece para nós, presta atenção que eu vou chegar aqui. Ele prometeu para esta era, ele prometeu para esta era, e aqui está ele, hoje tornando aquela palavra viva, precisamente como ele fez no princípio. Certamente que sim. Irmãos, como hoje nós podemos ver que Apocalipse 10, de 1 a 7 é vivo. A palavra é viva. Por quê? Você sabe, foi nos dias da voz do sétimo anjo que houve toda a revelação. Mas se você tomar a interpretação do povo da mensagem, você não tem esta palavra viva. Ela não funciona. Ele diz, o que aconteceu com Brana? Ele veio e foi embora e não revelou. Ele veio, fez o trabalho de evangelista e foi embora. Quer dizer, eles não podem ver a palavra viva. Esta mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7, ficou viva porque hoje você pode ver a promessa cumprida. Você viu os trovões, o que está dizendo o Apocalipse 10? Que seria nos dias da voz do sétimo anjo, que os trovões iam soar, e que ele ia revelar todo o mistério de Deus. Então, quando você vê o mistério revelado, aquela promessa está cumprida. Aí você encontra os irmãos da mensagem esperando Elias. Ele diz, não, Elias vai vir, irmão Brana vai voltar, vai montar num cavalo e vai cavalgar ainda o mundo, e eles dizem, ainda vai até pregar para os judeus. E não tem Bíblia para isso. Não existe Bíblia, não existe nem mensagem para isso. O que o irmão Brana estava dizendo não era a pessoa dele, era o ministério que estava nele e ia estar nos judeus também. Era aquele ministério de Elias, teria que cumprir aquela promessa com os judeus. Mas ele espera que... O irmão Brana está dizendo, cavalgarei, ele está falando até na primeira pessoa. Cavalgarei por esse caminho, somente uma vez mais. E a gente sabe que só existe uma vez mais para Elias cavalgar esse caminho.
E foi já revelado pelo profeta, porque ele disse que ele não vai pregar aos judeus. No 5º selo, pergunta e resposta sobre os selos, irmão Branham diz que ele não vai pregar aos judeus. Aí fica um grupinho teimoso, natural, filhos de Brana, natural, esperando que o irmão Branham vá pregar para os judeus, quando o próprio irmão Branham diz que ele não vai pregar. O nosso Elias irá pregar aos judeus? Ele disse não. Está tudo claro, mas as pessoas dentro da mensagem, elas se tornam naturais, porque elas estão seguindo uma promessa que Deus deu para o irmão Branham, natural, de um filho. Eles estão seguindo aquilo, e aquela fé é declarada claramente. Foi todo este tempo foi declarado que o irmão Branham vai fazer alguma coisa a mais. É a semente natural que diz isto, mas a promessa já foi cumprida, já foi feita. Aquilo que tinha que ser feito pelo 7º anjo, já fez. Aquilo que tinha que ser feito pelo 4º Elias, que é só o 4º Elias que vem aqui. Aí depois você encontra o ministério do irmão William Soto, dizendo que o 5º Elias começa com a igreja e vai para os judeus. Não tem base na mensagem do profeta também. Eles dizem que crê na mensagem do profeta, que começa aqui. Irmão Branham diz que não. O 5º Elias vai começar com os judeus. Irmão Branham fala claramente em perguntas e respostas sobre os selos disto, que não vai acontecer desse jeito, mas eles estão seguindo uma promessa natural. Eles creem nisso. O irmão Branham prossegue aqui. Ele prometeu para esta era, e aqui ele está hoje, tornando aquela palavra viva, precisamente como ele fez no princípio. Certamente que sim. E quando cada promessa foi cumprida, tragada foi a morte na vitória. Eu estou falando para vocês de uma promessa cumprida entre os gentios, porque essa promessa tem que ser cumprida entre os judeus também, certo? Mas aqui a promessa está sendo cumprida entre nós. Ele diz, e quando cada promessa foi cumprida, tragada foi a morte na vitória. Aí ele diz, Jesus voltará, e o último for vindicado, então virá uma paz eterna sobre a terra, e um shalom eterno, paz sobrevirá na terra. Você quer ver o que o irmão Branham mostra no 202 da mensagem Shalom? Quando Jesus veio, o príncipe da paz, por que não houve paz? Ele é o príncipe da paz. Por que não houve paz? Eu quero aplicar essas coisas quando o irmão Branham veio para revelar 7 trovões, novo nome. Por que não clareou, não esclareceu os trovões, o novo nome? Por que ele não fez? Quando Jesus veio, ele era o príncipe da paz. Por que não houve paz? Nós estamos aí com um período de 2 milênios. E o príncipe da paz veio. Jesus é o príncipe da paz. Mas por que não houve paz? Está aqui, ó. Porque a palavra não foi toda cumprida em seu dia. Estas coisas, o homem natural escuta, eles não podem ser verdade. Jesus veio, o príncipe da paz, e não houve paz. É guerra. Continuou guerra entre os judeus, continuou guerra para os gentios, continuou guerra nas nações. E ele já tinha vindo, o príncipe da paz, mas não era o tempo de ser cumprido aquilo. Porque a palavra não foi toda cumprida em seu dia. Ele a está
cumprindo hoje. Agora eu vou perguntar, por que não houve paz? Por que não houve paz quando o irmão Brana diz que está cumprindo hoje? Você tem paz de espírito, você tem paz na alma, mas aquela paz de que o príncipe da paz ficou de trazer para nós, para o mundo, ainda não chegou a hora dela. Por quê? Se no tempo de Jesus, ele sendo príncipe da paz, por que não houve paz? Porque a palavra não foi toda cumprida. Por que não houve paz no tempo do irmão Brana? Se a palavra foi cumprida, Apocalipse 10, de 1 a 7, a palavra não foi toda cumprida. Tem que se ver isso. Porque no nosso tempo, porque no tempo de João, ainda não há paz. Porque a palavra não foi toda cumprida. Eu estou te falando agora de uma paz que eu sei quando ela vai vir. Eu não sei o ano, mas eu sei quando ela vai vir. Quando esta paz for introduzida no mundo. E não é porque nós estamos pregando a mensagem do irmão Brana e comeu o livrinho, e se nós comemos, estamos pregando, e não há paz. Por quê? Não foi cumprida toda a palavra no nosso dia. O que está faltando? Está faltando ainda ser cumprido 3 anos e meio de uma mensagem que vai ser pregada através de Moisés e Elias. Quando Moisés e Elias terminaram o seu trabalho, você vai ver pela própria Bíblia, capítulo 11, verso 15 de Apocalipse, você vai ver que aí vai ser introduzida a paz. Quando será introduzida a paz? Quando Moisés e Elias terminarem seu trabalho e eles proclamarem: os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo. Você só vê o nosso Senhor no Cristo. É do nosso Senhor e do seu Cristo. É daquele que o revela, daquele que o representa. Isto será depois. Por isso ainda não há paz. E ele veio como príncipe da paz faz 2000 anos, mas ainda não tem paz. Eu estou lendo a mensagem do irmão Brana. Agora, estou lendo o que ele diz para o seu dia, porque irmão Brana estava aguardando para o seu tempo logo chegar esse ministério, Moisés e Elias, para preparar os judeus. E ele já estava preparando a noiva gentia. Então ele está dizendo, quando Jesus veio, o príncipe da paz, por que não houve paz? Porque a palavra não foi toda cumprida em seu dia. Por que não houve paz quando o irmão Brana pregou e ele mesmo diz, ele a está cumprindo hoje. Mas quando toda a palavra prometida, que foi um pensamento de Deus, não foi toda cumprida no tempo do irmão Brana. Você sabe pela leitura da Bíblia, Apocalipse 10, de 1 a 7, ainda faltava cumprir Apocalipse 10, de 8 a 11, para poder introduzir paz. Agora, cada vez que você ouve uma mensagem de Deus, aquela mensagem introduz paz na sua alma. Eu tenho paz de espírito, paz na alma. Agora, eu sei quando esta paz, este príncipe da paz, estará introduzindo a paz no mundo. Por enquanto o mundo está no maligno. Mas cada vez que vem um mensageiro, uma mensagem naquele dia, está mostrando para nós
que a promessa está cumprida. Branham veio Apocalipse 10, de 1 a 7, Zacarias 14, 6 e 7, Malaquias 4, 5 e 6 e outras escrituras. Estava cumprida a promessa, a palavra está cumprida, a promessa está cumprida daquele dia. Mas tem palavras e promessas para se cumprir depois de Irmão Branham. Aí vem estas promessas que Deus disse: João, vai ao anjo, toma o livro. Isso você já sabe. Agora, esta nós falamos para o nosso tempo. Esta promessa está cumprida, de tomar o livro, comer o livro. Ela está cumprida. Por que não a paz? Sendo que o príncipe da paz já veio há 2000 anos. Porque ainda está faltando cumprir mais promessas. Tem a promessa de salvar os 144 mil judeus. E ele não vai falhar. Ele não vai salvar um a mais e não vai perder um. Ele vai salvar 144 mil judeus. 12 mil de cada tribo. Já está tudo certo o que Deus vai fazer. É uma promessa. Irmão, se ele cumpriu de mandar um libertador, mandou para Israel, libertou Israel do Egito. Se ele prometeu vir da virgem, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele cumpriu, ele veio. Se ele prometeu o Espírito Santo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho feito. São João, capítulo 14, verso 26. Ele prometeu o Consolador e ele mandou. Agora, o que nós lemos aqui, você nota que esta operação de Deus, porque a promessa vos diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos. Agora, esses eram os judeus lá do ano 70. Vossos filhos, judeus. Esses foram os filhos agora do tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. A promessa é para os filhos. Olha para você ver. Vossos filhos, quer dizer, filhos dos judeus. As promessas foram alcançados. Eles foram levados. A gente podia pensar, no tempo do irmão Branham, a gente podia pensar que aqueles judeus que foram para Jerusalém eram dos 144 mil. Aqueles. Mas durante esse espaço de tempo, de 50 anos, mais de 50 anos, que nós temos, mais de 60 anos, de 48, né? Até agora, quase 70 anos, o que está acontecendo? Por que ainda não foi cumprida a promessa? Deus está aguardando o nosso preparo. É nós que temos que preparar, porque os filhos que foram para lá, eles foram os pais daqueles que vão ser salvos, daqueles 144 mil que vão sair. Assim como os que foram para o Egito, não foram os primeiros que foram para o Egito, que saíram. Vocês notam, 430 anos, eles ficaram ali no Egito. Então não foram os primeiros, foram os filhos dos filhos, que depois tiveram um libertador e que tiveram uma saída, um êxodo do Egito. Assim Deus tem feito com esses judeus que entraram. Em 1948, eles voltaram para a sua terra e ali geraram filhos. E seus filhos gerando filhos. E dentre estes é que sairão os 144 mil. Certo? Não são aqueles velhos. São estes que eles geraram.
Olha para vocês verem o arrebatamento, como está dando. Não são aqueles que conheceram a mensagem do irmão Brana no tempo do irmão Brana. Ele diz: Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. No tempo dele, a noiva estava saindo das denominações, mas estavam gerando filhos. Não foram aqueles, não são aqueles que vão ser o tipo de Enoque no arrebatamento, mas são daqui para frente. São esses que estão vivos, não daquele tempo, são deste tempo para frente, que são os escolhidos para sair daqui transformados vivos. Muitos deles vão entrar com a mensagem que eles tiveram naquele dia. Eles vão entrar, porque eles tiveram uma mensagem naquele dia. Eles geraram alguém. Mas se eles estão vivendo até hoje, como eu tenho pai na fé, que não crê nisso de jeito nenhum, que não crê nesta revelação, então o que eles estão servindo para quê? Para gerar filho que crê. Lá atrás no Egito foi assim. Eles geraram filhos que creram. E depois, quando saiu 2 milhões, que saiu do Egito, só entrou 2. O resto morreu no deserto, mas eles geraram filhos no deserto. E aqueles filhos foram os que entraram. Vocês conhecem isso da Bíblia. Esses filhos foram os que entraram. Aqueles pais que saíram do Egito, eles não entraram, só Josué e Calebe. Quem entrou foram os seus filhos. Por isso Deus disse: os de 20 anos para cima não entrarão na terra que jurei dar a vossos pais. Por que de 20 anos para cima? Você já está emancipado. Você já sabe escolher. Você não deveria falhar quando a mensagem chegasse. E aí você vai ver, essa turma de crentes que nós temos, tudo é de 20 anos para cima. Você encontra com eles, eles vangloriam dizendo: eu tenho 50 anos de mensagem. Você é o que está morto no deserto mesmo. Você gerou alguém que crê na terceira puxada? Você está gerando alguém para crer na promessa hoje? Porque esta promessa para hoje, ainda que o irmão Brana diz para o seu dia, ele diz porque a palavra não foi cumprida em seu dia, ele a está cumprindo hoje. E mesmo cumprindo naquele dia do irmão Brana, a paz, o príncipe da paz não pôde vir. Não pôde introduzir o milênio. Estamos aguardando ainda. Tem mais um tempo. Nós temos que tomar esta mensagem e crer nela, porque depois do arrebatamento ainda tem 3 anos e meio de grande tribulação, e nesses 3 anos e meio é o período que serão chamados, através de Moisés e Elias, os 144 mil judeus, a relíquia dos judeus que irão entrar. Todos os demais judeus ficarão de fora. Só os 144 mil é que entrarão. Por isso todos os gentios ficarão de fora. Só aqueles eleitos, a relíquia eleita para o arrebatamento é que entrará. E a relíquia são os últimos. Esses últimos, como são os últimos judeus, são os últimos agora. Porque você já pensou bem, Moisés e Elias vir pregar aos judeus para aqueles lá de 48, quantos que você vai encontrar ali? Aqueles que vieram de 48, vai encontrar mais os filhos deles do que eles mesmos. Por quê? Porque já tem 70 anos. E eles já tinham uma idade avançada lá também. Mas eles vieram gerando filhos. Assim os da mensagem também vieram gerando filhos.
Mas o que as pessoas devem pensar é que você não deve focar na semente natural. Eu tenho mais mensagem aqui, que o irmão Brana fala sobre isso. Tem a semente natural, Ismael. A semente natural, Isaque, que é o filho da promessa. Mas o espiritual é Jesus. Você vai encontrar, é Jesus. Teve que vir aqueles para poder aparecer Jesus. Este é o Filho. Este é a fé de Abraão. Não era só aquilo que você vê, Abraão com quase 100 anos ainda ter fé para gerar um filho, para ser mudado, transformado e gerar um filho. Não, tinha que vir ainda. Tinha que vir o filho real de Abraão, não aquele filho Isaque, não o filho da dúvida que foi Ismael, não o filho Isaque que representou uma nação, mas o filho Jesus. Este sim é que veio, ele que é o príncipe da paz. Mas quando ele veio, não pôde trazer esta paz ao mundo. Eles pensavam que ele ia reinar, que se ele fosse reinar, ele traria paz. Os judeus pensavam, se nós cremos nele, ele vai chegar e destrói com os romanos, introduz o reino dele, então aí haverá paz. Mas ele não trouxe paz, não era para aquele dia. Sendo ele o príncipe da paz, não era para aquele tempo. Aí o irmão Brana diz, é para hoje. Quase 50 anos depois eu digo, é para hoje. Você entende? É para hoje. Mas esta paz será introduzida quando Moisés e Elias, que introduz o milênio, que a introdução do milênio são os dois profetas, Moisés e Elias. Eles são a introdução do milênio. Isto é, a introdução é algo que acontece um pouco antes. E o que acontece? Moisés e Elias têm um ministério de 3 anos e meio antes do milênio. 3 anos e meio. Salvo 144 mil judeus. Nesse final de tribulação vem a batalha do Armagedon. Esse mundo virará cinza. Não ficará nações, não. Esse mundo virará cinza. Porque os justos, diz Malaquias 4, os justos caminharão sobre a cinza dos ímpios. Nesse espaço de tempo de Moisés e Elias e a batalha do Armagedon, esse mundo virará cinza e os justos são aqueles que foram arrebatados. Por isso tem que haver um arrebatamento primeiro. Esse justo sobe, já sobe com um novo nome, porque eles descem com um novo nome. Assim como Jesus subiu com um novo nome. Quando ele morreu, diz o irmão Brana, ele subiu com um novo nome. Quando ele veio revelar os trovões, ele desceu com um novo nome. Quando ele subiu, você não sabia qual era o novo nome. Você ficou sabendo quando ele desceu. Por isso o eleito hoje tem toda a revelação, porque terminou o tempo. Agora é o tempo de nós sabermos toda esta revelação. Você já sobe sabendo o novo nome. E desce com um novo nome para o reinado milenial. Nesse reinado milenial, onde nós teremos não a promessa natural, mas nós temos a espiritual. Amém? Que cada um possa deixar isto penetrar bem no seu coração, para você ver a promessa do dia que você vive. Por que ainda não temos paz? Porque ainda não completou o ministério. Jesus não completou seu ministério. Brana veio completar. Brana não completou seu ministério, João veio completar. Olha para você ver, aqui finaliza o ministério
Por isso, irmão Brana está dizendo, quando Jesus veio, o príncipe da paz, porque não houve paz? Porque a palavra não foi toda cumprida em seu dia. Ele a está cumprindo hoje. Amém. Uma palavra é um pensamento expressado. Deus, em seu pensar, a pensou, a expressou através de seus profetas. E agora ela tem que ser cumprida. Se nós tivéssemos só irmão Brana, se nós não tivermos João para comer o livrinho, a palavra não está cumprida. A promessa não está cumprida. Se nós temos João para comer o livrinho e não tivéssemos um rapto, a promessa não estava cumprida. Porque tem a promessa de um rapto agora, depois de tudo que nós ouvimos. A promessa continuará sendo cumprida através de Moisés e Elias. Mas eles anunciarão, eles introduzirão o reino de paz. O príncipe da paz. É como dizer, o príncipe da paz está chegando. O reino de paz está chegando. Eis aí o reino de paz. Agora, esse mundo será governado pelo nosso Senhor e pelo seu Cristo. Isto é, nosso Senhor, o seu ungido agora. Você quer ver nosso Senhor? Olha no seu Cristo. O Cristo é o ungido, é o homem ungido. Deus veio e trouxe esta unção, derramou esta unção sobre o William Marion Branham. Aguardamos no milênio vermos todos, mesmo que nós já sabemos, através do irmão Branham, que nem Jesus pode pisar nesta terra no milênio, porque o milênio é um espaço de santificação da terra, e no período de santificação, o Espírito Santo não está em você. É uma obra de santificação que está em você. Assim como o milênio é a santificação da terra. Quando é que vamos ter o Senhor conosco? Novos céus e nova terra. Aí sim, o Senhor Jesus Cristo estará reinando conosco. Não 1000 anos, mas por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela sua palavra. Ajuda-nos cada dia a alcançar mais e mais desta promessa. O Senhor não falha, a sua promessa está cumprindo a cada dia, Senhor. Quando nós tomamos estas mensagens que já lemos há tanto tempo e elas se tornam novas, como uma mensagem fresca para o dia em que vivemos. Estamos agradecidos. Prepara as nossas vidas, tira qualquer coisa ruim de nós, enche-nos mais do Teu Espírito Santo, prepara a vida da minha irmã, do meu irmão, a minha vida, para todos nós estarmos naquele grande dia do arrebatamento contigo, Senhor. Para depois voltarmos a esta terra para estarmos no milênio de paz. Por isso o mundo hoje está em angústia, em dores, em tristeza, em morte. Mas quando este mundo se tornar de nosso Senhor e do seu Cristo que revela nosso Senhor, então não haverá morte, não haverá dor, tudo será vida. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tu que estás sentado no trono, sempre reinando.